Alô, você ligado no Rio Mafra Mix, mais um Dois Dedos de Prosa, em mais um posto M7, hoje aqui na entrada da cidade, na Avenida Nereu Ramos. E hoje eu recebo a psicóloga Daniele Cardoso para falar de um tema que está bastante em alta, um tema que a gente sempre ouve falar, mas talvez não sabe especificamente o que significa. Ela é especialista em desbloqueios emocionais. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. Afinal, eu já começo te perguntando o que é um bloqueio. Você é especialista em desbloqueio, mas o que é um bloqueio emocional? Muito obrigada. Acho que é uma pergunta muito importante porque muitas pessoas não sabem, né? Então, um bloqueio é tudo aquilo que nós, seres humanos, criamos dentro de nós para a gente se proteger. Então, eu tenho, desde criança, uma vontade muito grande de ser criativa, mas daí alguém tirou sarro de alguma coisa que eu fiz quando era criança. E aí, naquele momento, eu me bloqueei, eu criei um bloqueio de criatividade. Existem vários bloqueios, vários. Mas, naquele momento, eu me bloqueei com o tema criatividade. E aí, eu não fui mais criativa. Toda vez que eu vou ter uma aula na prova, me dá um branco. Você já teve isso com você alguma vez? Você vai fazer uma prova quando é criança e te dá um branco. Ou você vai falar alguma coisa para alguém e te dá um branco. Isso é um bloqueio e a gente não percebe. Existem vários tipos de bloqueios, mas assim... Olha, muitos. Quais são os mais comuns? Não merecimento, eu não me sinto merecedor, escassez. Vou te dar um exemplo de escassez. A gente está lá conversando com o pai, com a mãe, ou conversando com a esposa, com o marido. E se a gente entrar e abrir um negócio disso? E aí vem alguém e te fala assim, você não vai conseguir, ou isso é coisa para gente rico, isso não é coisa para nós. Faz a gente voltar lá para aquele lugar simples, faz a gente voltar lá para aquele lugarzinho humilde quando nós éramos pequenos, e aí acaba se instalando um bloqueio de escassez, e a gente não vai evoluindo com isso, né? Então tem não merecimento, tem escassez, necessidade de aprovação, onde eu fico o tempo todo tentando agradar alguém, onde eu não consigo colocar limite nas pessoas. São vários tipos de bloqueios que a gente tem. Inclusive, conforme a gente for conversando, eu vou até citando outros, porque eu acho que vai ser curioso para muita gente aqui hoje. Toda pessoa que tenta talvez se colocar para baixo, ela pode criar um bloqueio? Se você não tiver muito fortalecido emocionalmente e psicologicamente, pode, de diversas formas. E como que eu consigo saber que é um bloqueio ou que apenas alguém falou que eu não ia conseguir, me deixou chateado naquele momento, mas amanhã é um novo dia? Como que eu consigo diferenciar? Sempre perguntar o que tem por trás desse conteúdo. Te dar um exemplo. Tem alguém no trabalho e você tá lá no dia a dia e de repente alguém chega do nada com um papel na tua mão dizendo, o chefe disse isso. E você se sente, de certa forma, acuado, pressionado. Aí você já está desenvolvendo sem perceber um bloqueio. E aí essa pessoa tentando impor alguma coisa, você vai recuando. Nessa hora, é inconsciente, tá? É bem inconsciente. Mas nessa hora você vai associar lá no teu inconsciente o teu pai, ou seja, uma figura de autoridade tentando te pôr pressão e te recuar. E aí, qual que é o primeiro passo? Peraí, essa pessoa está realmente querendo falar isso para mim? Ou essa pessoa está com pressa, ou ela recebeu uma pressão e está tentando depositar isso na minha vida? Quando você começa a fazer perguntas e tentar entender o que é isso que está acontecendo, você não deixa o bloqueio entrar. Você não deixa as coisas dos outros te travar. Porque às vezes a situação nem é com você. Às vezes a situação não é com a gente. E a gente deixa que fique se transformando em bloqueios sem a gente perceber. Quando eu absorvo, eu adquiro um bloqueio, isso tem um tempo para se desenvolver, ele se desenvolve imediatamente, eu escutei algo hoje, aconteceu algo hoje, amanhã eu já estou diferente. Como que eu percebo que eu estou com bloqueio? Dependendo do impacto que acontece na nossa vida, porque tem dois tipos de bloqueios, duas formas de se instalar um bloqueio. Ou é uma coisa de impacto negativa, que do dia para a noite, um acidente de carro, o pai faleceu, alguém tirou sarro na escola, uma coisa forte. Quando é algo forte assim, é se instalado na hora e no dia seguinte você já está diferente. Agora tem muitos bloqueios que são instalados devagarinho, bem lentamente, e você não percebe, né? Por exemplo, todos os dias a mãe chega e fala assim, filho, essas coisas não são pra gente. Ou fala, olha,
E eu acho que não é muito legal você andar com essas pessoas. E aí você vai percebendo que aquele lugar que lá no fundo da tua mãe, que ela quer só te proteger, ela quer te proteger para você não sofrer, mas nós seres humanos não percebemos isso. E a gente acha que ela quer nos brecar, por isso que tem muita rebeldia na adolescência, né? Acha que quer nos brecar, acha que quer nos impedir de fazer alguma coisa, acha que não quer que eu seja feliz. E aí o rebelde, né, a criança ou o adolescente vai querendo se impor contra isso. Mas na verdade, sempre todo bloqueio que é instalado, ou de forma de impacto, ou de uma forma aos pouquinhos, todos eles é na tentativa de nos proteger. Mas no fundo, todo bloqueio é negativo, não existe um bloqueio positivo. Todo bloqueio é negativo porque ele impede a pessoa de evoluir. Ele impede a pessoa de enfrentar os medos. Tem uma explicação interessante. Nosso cérebro, ele só vai ficar num lugar que ele acha conhecido. Ele não vai ficar num lugar que ele não conhece. Então, se é conhecido para mim ficar num relacionamento tóxico, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para aquele lugar. Se não é consciente, se eu não estou entendendo, eu vou acabar voltando para aquele lugar. Se é conhecido para mim, eu só sei lidar com dívidas, eu só sei lidar com pobreza, eu só sei lidar com escassez, então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para esse lugar, né? Então é muito comum o nosso cérebro ficar no lugar que ele acha conhecido. Nosso cérebro tem medo do novo, ele não é preparado para lidar com o novo. Por isso que a gente acaba voltando para esse lugar sem perceber. Todos os seres humanos têm algum bloqueio? E muitos, mais de 100. No mundo que a gente vive hoje, que é um mundo muito regrado, é um mundo até que a gente fala que tudo ofende, que tudo machuca, que tudo magoa, que as pessoas vão acabando ficando numa defensiva. Isso traz bloqueios? Muitos bloqueios. A gente não percebe. Eles estão o tempo todo, quando você está vendo um preço no supermercado, é um bloqueio. Quando você está vendo alguém, um jeito de alguém dirigir na rua, porque já é um julgamento. Já é uma regra autoimposta que você criou, então ele sempre está em todo lugar. E ó, sem contar que tem a parte genética também. Quem gosta dessas coisas mais científicas, nós temos heranças genéticas também. Vou dar um exemplo. Nossa, você nunca conheceu o teu avô. Você nunca viu, você não sabe como é que o teu avô andava, como é que o teu avô dava risada, e ninguém da família faz igual a você. De repente, vem uma tia, uma avó, ou uma irmã e fala assim, nossa, igualzinho o seu João. Ou seja, se nós temos comportamentos aprendidos geneticamente falando, a gente também tem bloqueios. Mas calma, respira, que para tudo isso tem cura, tem direcionamento, tem o desbloqueio. Então a gente falou até agora de bloqueio. Como que funciona o desbloqueio? É um processo lento e todo bloqueio tem a sua chave para desbloquear? Sim, para as duas perguntas. Dependendo do que a pessoa está vivendo, é um processo lento e tem chave para desbloquear. Só que vai muito do tempo de vida de cada pessoa. Vamos pensar assim, eu estou aberto para enfrentar todos os meus medos. Se eu estou aberto para enfrentar todos os meus medos, não vai demorar para eu destravar o que eu preciso. Agora, eu preciso destravar, eu não sei de onde vem essa situação, eu quero desenvolver alguma coisa na minha vida para me libertar disso, mas eu tenho medo. Aí vai ser mais lento, né? Então, a gente fala bastante assim que o oposto do medo não é a coragem. Muitas pessoas acham que o oposto do medo é a coragem. Não é. Quer destravar medo na tua vida? Vai se informar. Vai estudar o teu medo, vai entender como ele funciona na tua vida, vai entender como ele age no teu dia a dia, por que você tem medo de barulho, por que você tem medo de bicho, por que você tem medo de situações, por que você tem medo de gente. E quanto mais você se informa, mais consciente você se torna daquela situação, daquele bloqueio, de como ele acontece contigo. Aí sabe o que acontece de forma inevitável? Você se destrava, porque você está entendendo. E aí, daí não é, lembra que eu falei? O cérebro, ele só vai ficar no lugar que ele acha conhecido. E aí, se começar a ficar conhecido aquele destravar, se ficar conhecido aquele lugar do medo, pronto, não é mais novidade. Então agora eu tô pronto para me destravar. Quando eu destravo um bloqueio, eu corro o risco de adquirir novamente o mesmo bloqueio, ou uma vez destravado aquele bloqueio, um exemplo, um acidente, algo de trânsito, eu sofri um acidente, fiquei com aquele bloqueio, fui lá, tratei e limpei. Sofro um novo acidente ou voltar esse bloqueio de alguma forma?
Todo mundo corre risco, porque a gente já tem um lugar aprendido dentro de nós. No entanto, o que vai manter a gente distante desses bloqueios é a tomada de consciência. Às vezes é muito comum, nossa, eu já me curei, vamos pensar em relacionamento amoroso. A pessoa sempre está lá se relacionando com um tipo de pessoa, de repente ela conseguiu se libertar daquele tipo de gente, relacionamento tóxico, onde a pessoa fica o tempo todo conferindo o telefone, onde fica o tempo todo perguntando onde você vai. Aí de repente ela acha uma outra pessoa que tem confiança nela, uma outra pessoa que é legal com ela, mas ela já está automaticamente naquele comportamento, eu chamo de hábito. Porque assim, ó, se destrava o bloqueio, mas o hábito ele tem que ser instalado somente depois de 86 dias praticando a mesma coisa. Então você tem que dar continuidade nesse lugar. Quanto mais continuidade você dá nesse lugar, mais você destrava. Quando eu digo continuidade nesse lugar, é assim, já tô curada, não preciso mais passar por esse relacionamento tóxico, tá tudo bem, essa pessoa que tá aqui comigo me ama, não é insegura, confia em mim, eu confio nela, e aí você mantém esse lugar seguro dentro de você. Agora, se não fizer esse movimento mental, volta pro mesmo lugar, te garanto que volta. A gente falou de relacionamento, todo término de relacionamento é a incidência de trazer um bloqueio é grande. Eu terminar um relacionamento, a probabilidade que eu desenvolva um bloqueio, ela é maior? Sim, se eu não entender para que serviu esse relacionamento na minha vida, se transforma num bloqueio. Porque daí eu assumo um papel de vítima. Por exemplo, vítima, gente, não governa. Já escutaram essa expressão, vítima não governa? Se eu ficar sempre no papel de vítima, eu sou sempre agredida, eu sou sempre a que não recebeu a culpa, eu sou sempre aquela pessoa que não tem o que fazer. A vítima não tem o que fazer, fica só na dor e não sai. Agora, se eu escolho sair do meu papel de vítima, eu escolho sair desse lugarzinho de dor e começo a entender qual é a minha parcela de responsabilidade, aonde isso vai dar, como que tá, aí não tem, pode acontecer o que for nos próximos relacionamentos, não volta para aquele lugar. Por isso é muito interessante associar sempre essa tua pergunta, que eu estou tentando responder através, saia do papel de vítima. Se você sair do papel de vítima, tá tudo certo. E existe uma idade que é a incidência maior de desenvolver bloqueios. A gente fala muito de coisas até da infância. A infância é o período de maior incidência de desenvolvimento de bloqueios? Sim, a gente tem muitos bloqueios na vida de adolescente até adulto, né? Mas dos 3 até os 12 anos é o maior lugar de bloqueio. Tem os setênios que a gente fala, né? Dos 0 aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21. Mas a média é de pelo menos ali 3, 4 anos até os 12. Se não cuidar, se não olhar, se instala bloqueio. Pode acontecer de uma situação que eu vivi na minha infância. E eu passei a vida talvez sem mexer naquela caixinha. E dali 30 anos, dali 40 anos, aquele bloqueio adquirido lá na infância que vem a me trazer uma consequência. Eu passei quase que metade da vida e aquilo ali não se desenvolveu, não apareceu. E depois, lá na frente, surge uma situação, surge um bloqueio, eu vou ver, é coisa de 30, 40 anos atrás? Pode. Inclusive, pode estar disfarçado através de outras coisas que a gente não percebe por estar colocando sempre na caixinha. Vou dar um exemplo do bullying. Agora isso é uma coisa, não vamos entrar nesse debate, mas só para entender. Antigamente, fazia-se bullying com a pessoa e a pessoa sentiu, resolveu não ligar, mudou de escola e falou, a partir de agora vai ser diferente. Aí essa pessoa colocou o tema na caixinha e ele começou a interagir, fez novos amigos, esse tema teoricamente baixou. Aí essa pessoa virou jovem e aí começou assim, a receber um tipo de bullying disfarçado de brincadeira de amigos e não percebeu. Aí foi trabalhar, recebeu esse bullying disfarçado de um tipo de brincadeira de colega de trabalho e não percebeu. Até que um dia, na vida adulta, ele lá, resolvendo só tocar a vida dele, aquela caixinha abriu do nada. Caixas não se abrem do nada. Já vem sendo semeada, só que a gente não percebe, vem disfarçadinho e a gente tenta não olhar. E por isso que eu sempre falo que a nossa maior cura de bloqueios está na tomada de consciência. É abrir as caixas dentro de nós. Mais um desafio muito importante. Vai no teu tempo. Abre uma caixinha por vez. Porque quando você abre uma caixa por vez, você vai entender qual é o teu ritmo de cura.
A gente fala bastante de convívio na escola, né, principalmente, que é quando a criança sai de casa e tem contato mais profundo com o mundo externo, às vezes no trabalho, na faculdade, enfim. Mas é possível que uma pessoa desenvolva, adquira esse bloqueio dentro de casa ainda antes de sair para o mundo ou no convívio familiar, pai, mãe, irmãos, e eles motivem um desenvolvimento de um bloqueio? Os maiores influenciadores de bloqueios, infelizmente, são os pais. Então, por mais que muitos pais façam terapia e queiram fazer tudo certinho com seus filhos, fique em paz, você vai dar de presente algum bloqueio para o teu filho, isso é natural, né? Porque a intenção é sempre protegê-los. E sim, acontece em casa, porque os maiores bloqueios são de figuras que nós acreditamos que é de autoridade. Geralmente é com quem a gente mora, né? E você tá um exemplo. É muito comum as pessoas que estão morando junto na casa ter atritos. Os pais têm brigas. Às vezes o pai veio muito tarde do trabalho porque passou no bar, a mãe não gosta. E aí a criança vai vendo isso desde pequenininho, vai vendo isso e não gosta também. E acha que o pai faz errado. E aí a criança, quando começa a não gostar, quando começa a sentir esse desconforto com o pai, naturalmente a criança criou dentro dela um bloqueio de relacionamento com o masculino, onde ela protege, tenta proteger o feminino, tenta proteger a mãe e assume o lugar desse pai. Então eu tiro meu pai da jogada, aqui tá minha mãe. Eu sou criança, eu tô aqui embaixo e eu fico chateada com meu pai e eu quero agora proteger a minha mãe. Eu vou para esse lugar aqui. E aí eu fico a vida inteira, por isso que tem muitas pessoas com 30 anos de idade que não saiu da casa dos pais, tem pessoas com 30 anos de idade que até saiu da casa dos pais, mas todo santo dia vai almoçar e jantar na casa da mãe. Significa que tem uma lealdade ali, tem um bloqueio, porque o bloqueio sempre tenta nos cuidar, o bloqueio sempre tenta nos proteger. Então tem um bloqueio ali e essa criança, ou seja, esse adulto que já está na fase adulta ainda não conseguiu entender que lá dentro tem uma dor guardada por muitos anos com o pai e aí não consegue evoluir na vida, não consegue entrar num casamento, não consegue entrar num relacionamento saudável, porque está o tempo todo, de uma forma inconsciente, cuidando da mãe. É possível, durante o tratamento, não só limpar, não só desbloquear, mas eu saber ou quando ou que fator me trouxe esse bloqueio? Especificamente foi tal situação que me trouxe esse bloqueio? É super possível, super possível. É muito recomendado que faça terapia, é muito recomendado que se estude, como eu comentei, né? Quanto mais informação, mais você se cura, né? Então é possível identificar de onde vem. É muito raro a gente, eu não sei de onde vem, eu não sei de onde tem esse bloqueio. É muito raro a gente não identificar, a maioria é identificado. Quando que eu entendo que até então muita gente às vezes fala, tem um trauma de dirigir, tem medo de dirigir, quando deixa de ser trauma e medo e vira o bloqueio? Qual a diferença? Como que eu como paciente, como pessoa, estou no meu dia a dia, consigo diferenciar? É só um trauma, é só uma coisa que eu não gosto? Não, isso não é uma coisa que eu não gosto, isso é um bloqueio. Toda vez que você tenta dar um passo para frente e você não consegue. Porque assim, quando você está meio traumatizado, com medo, mas você está indo, está seguindo, está continuando, está indo com medo mesmo, isso tá ok. Só significa que você tem que cuidar talvez das suas emoções ali. Então não é um bloqueio que está instalado. Agora, se está impedindo de dirigir, se está impedindo de você estar mais tranquilo, se está impedindo de você ter confiança de você, aí é um bloqueio. É tudo aquilo que impede você de seguir em frente, né? Agora, se não está te atrapalhando, só que você está desconfortável, talvez é só um pequeno ajuste que tem que fazer. Senão, tá tudo ok. Tá certo, doutora. Eu acho que foi um bate-papo muito interessante, né? A gente talvez teria exemplos aqui para ficar mais uma hora conversando. Quem está nos assistindo, para a gente encerrar, qual recomendação a senhora deixa para quem está nos assistindo, de repente se identificou com algum dos pontos abordados aqui e como buscar esse tratamento? É muito importante que a pessoa faça terapia, se estude, busque entender sua história, de onde veio. A gente tem o hábito da gente sempre
se afastar das coisas, querer colocar as coisas nas caixinhas e não querer olhar, né? Então, quanto mais você olha para a caixinha, mais você se cura. Então, busca terapia, busca trabalho em grupos, tudo que você puder fazer, leitura, vídeos no YouTube, tudo que você puder fazer para você poder se entender, você vai entrar já automaticamente no caminho de cura. Tá certo, doutora. Muito obrigado. A gente agradece a sua participação. Fica o convite para a gente continuar esse tema, entrar em outros temas também da psicologia aqui no Rimaframix. Eu que agradeço e até a próxima. Tá certo. E assim, ficamos por aqui, mais um Dois Dedos de Prosa aqui no posto M7. A qualquer momento a gente retorna com outras informações e na próxima quinta-feira mais um Dois Dedos de Prosa em algum dos postos da rede de M7, trazendo sempre novidades e assuntos interessantes.